Bom dia! Fala, galera do segundo ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de matemática, continuando a apostila 8. Estamos na aula 37, página 101. Vamos resolver os exercícios do Em Classe. Número 1. Resolva em C. Nós acabamos de ver que o conjunto C é o conjunto dos números complexos. Número 1, a letra A. X ao quadrado é igual a menos 1. É de fundamental importância que vocês não se esqueçam que o I ao quadrado é igual a menos 1. Toda vez que aparecer o I elevado ao quadrado, ele é igual a menos 1. Então, aqui nós podemos substituir o menos 1 por I ao quadrado. Então, fica x ao quadrado igual a quem? Menos 1 é igual a I ao quadrado. Para resolver, a operação inversa do quadrado é a raiz quadrada. E a raiz quadrada aqui dará origem a um número positivo e um número negativo, mais ou menos a raiz de I ao quadrado. A raiz quadrada, ela tem índice 2. O que acontece agora? O índice 2 elimina o expoente 2 e elimina o radical. Então, fica x igual a mais ou menos I. Acabamos de descobrir o valor do x. O que nós devemos fazer agora? Colocar o conjunto solução. Solução mais ou menos I. Podemos colocar dessa forma, ou solução menos I e I. Sem o sinal de mais. O I sem o sinal de mais continua sendo positivo. Então, solução mais ou menos I, ou solução menos I e I. Assim, nós concluímos a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos x ao quadrado igual a menos 4. Nós temos que encontrar uma maneira do menos 4 aparecer o menos 1, porque o menos 1 é I ao quadrado. Fica x ao quadrado igual a 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, o menos 1 será substituído por quem? Não se esqueçam que é muito importante que I ao quadrado sempre é igual a menos 1. Então, fica x ao quadrado igual a 4 vezes menos 1. Nós vamos substituir o menos 1 por I ao quadrado. Agora, vamos resolver a equação. Fica x igual mais ou menos a raiz quadrada de 4i ao quadrado. Continuando aqui, x é igual mais ou menos. A raiz quadrada de 4 é exata e é 2. Nós sabemos que o i ao quadrado sai da raiz quadrada. Então, fica mais ou menos 2i. Agora, nós podemos colocar a solução. Solução mais ou menos 2i ou solução menos 2i, 2i. As duas formas
são corretas. Agora vamos para o número 1, continuando com a letra C. A letra C. X ao quadrado mais 2x mais 4 igual a 0. Nós vamos resolver essa equação dentro do conjunto dos números complexos. Vamos começar encontrando o valor do delta. Aqui não tem o A, completa com 1, então nós sabemos que o A é 1, o B acompanha o X, o B é 2, o C é o termo independente, que é o 4. Agora nós vamos encontrar o delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Quem é o B? O B é 2. 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A é 1. O C é 4. O delta é igual. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. Vezes 4, 16. Então, o delta é 4 menos 16. Ele é menos 12. O delta é negativo. Dentro dos números reais, quando você encontra um delta negativo no conjunto dos números reais, a equação não tem solução. A solução é o conjunto vazio. Como nós estamos trabalhando dentro dos números complexos, nós temos que transformar aqui em um número imaginário. Então, o delta é igual a 12 vezes menos 1. 12 vezes menos 1, menos 12. Nós sabemos que I ao quadrado é igual a menos 1. Então, nós vamos substituir o menos 1 por quem? Por I ao quadrado. Então, o delta é igual a 12 vezes quem? Menos 1 é I ao quadrado. Como o 12 ele não tem raiz quadrada exata, meu conselho, vamos fatorar o 12. 12 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3 dividido por 3, 1. Então, nós temos que 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Então, 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes I ao quadrado. É esse valor que nós vamos utilizar agora para encontrar o valor do x. Continuando, o x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. X é igual menos o b, que é 2, então fica menos 2, mais ou menos a raiz de delta. Nosso delta, 2 ao quadrado vezes 3 vezes i ao quadrado, dividido por 2 vezes o a. O a é 1. O x é igual a menos 2 mais ou menos. Quem sai da raiz quadrada? Sai da raiz quadrada aquele que tem expoente 2. Então, o 2 ao quadrado, como ele tem expoente 2, sai da raiz quadrada, o i ao quadrado também. Então, sai o 2i da raiz. Então, aqui fica fora da raiz, 2i. Quem continua dentro da raiz? O 3. 2 vezes 1, aqui embaixo 2. Agora nós vamos encontrar o x' e o x duas linhas. Vamos começar aqui. X' menos 2 mais 2i raiz de 3 dividido por 2. O menos 2, ele é a parte real.
O mais 2i raiz de 3 é a parte imaginária. Por isso, você não pode adicionar os dois. O que nós podemos é dividir os 2 por 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Mais 2i raiz de 3 dividido por 2, mais 1i raiz de 3. Agora, vamos encontrar o x, duas linhas, menos 2, menos 2i raiz de 3 dividido por 2. A parte real, você não pode da parte real subtrair a parte imaginária, mas pode dividir as duas por 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 2i raiz de 3 dividido por 2, menos 1i raiz de 3. Nós sabemos que esse 1 é opcional aqui. Então, você pode deixar como resposta menos 1 mais i raiz de 3, menos 1 menos i raiz de 3. Falta colocar o quê? A solução. Solução menos 1 mais i raiz de 3, menos 1 menos i raiz de 3. E assim, nós concluímos a questão número 1. Questão número 2. Em 1798, o matemático alemão Carl Friedrich Gauss, que nasceu em 1777, faleceu em 1855, provou que dentro dos números complexos, toda equação algébrica tem pelo menos uma raiz, real ou imaginária. Uma consequência desse teorema é que dentro dos números complexos, uma equação de grau n tem exatamente n raízes. Uma equação do primeiro grau possui uma raiz, uma equação do segundo grau possui duas raízes, uma equação do terceiro grau possui 3 raízes e assim por diante. Assim, a equação x ao cubo igual a 8, ela tem 3 raízes, certo? Uma delas é o número 2, pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. E as outras duas são números imaginários. Obtenha essas duas raízes. Nós temos que x ao cubo é igual a 2 ao cubo. Essa é a nossa equação. Ela é do terceiro grau, então possui 3 raízes como solução. Nós vamos igualar a zero. Fica x ao cubo menos 2 ao cubo igual a zero. Nós temos aqui a diferença de 2 cubos. Nós temos que fatorar a diferença de 2 cubos. Como você fatora a diferença de 2 cubos? Anotem aí. A ao cubo menos b ao cubo, a diferença de 2 cubos fica da seguinte maneira: a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, certo? Essa é a forma fatorada da diferença de 2 cubos. Temos algumas identidades importantes na página 100 que vocês podem retomar. Então, aqui, o nosso A é o x, o nosso B é o 2. Então, fica na forma fatorada A menos B, x, que é o A, menos 2, que é o B, que multiplica A ao quadrado. O x é o A, ele fica A ao quadrado, mais A vezes B. X vezes 2, 2x. Mais quem? O B ao quadrado. Nosso B é 2, 2 ao quadrado, igual a zero.
O que nós podemos e devemos fazer agora? A primeira parte da multiplicação é igual a zero. A segunda também. Então, os dois termos da multiplicação nós vamos igualar a zero. X menos 2 é igual a zero. Resolvendo, nós temos uma equação do primeiro grau, x igual a 2. Agora, x ao quadrado mais 2x mais 2 ao quadrado, que é 4, igual a zero. Essa equação é a equação que nós acabamos de resolver no exercício 1, na letra C. O delta dela é igual a 12. O x', então, ó, o delta dela é igual a menos 12. Nós encontramos que o x' é menos 1 mais i raiz de 3. Acabamos de fazer esse cálculo. E o x, duas linhas, é menos 1 menos i raiz de 3. É a mesma equação que nós resolvemos no número 1, letra C. O delta menos 12, que nós fatoramos. Então, agora vamos colocar a solução. Solução, o 2, que é uma raiz real. E nós temos aqui duas raízes que são o quê? Imaginárias. Então, nós temos o menos 2, o menos 1, mais i raiz de 3, e o menos 1, menos i raiz de 3. A equação que é do terceiro grau tem 3 raízes como solução. Assim, nós concluímos a aula 17. Eu quero que vocês façam para mim a tarefa mínima e a tarefa complementar da aula 37. A tarefa mínima e a tarefa complementar, como vocês sabem, elas estão valendo nota, ok? Então, façam a tarefa mínima, a tarefa complementar da aula 37. Não deixem acumular as tarefas. Combinado? Caso tenha alguma dúvida, apareceu alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Me chama no WhatsApp, que eu ficarei muito feliz em atendê-los e esclarecer qualquer dúvida. Por hoje é só. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!